Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou falar com vocês sobre exagero do bem. Eu já falei diversas vezes que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno que pode ser chamado de transtorno de exagero, onde algumas características como desatenção, hiperatividade e impulsividade estão funcionando de uma forma muito exagerada. Por que é um transtorno do exagero? Porque essas características, esse trio, desatenção, hiperatividade e impulsividade, existem em todas as pessoas, em algum nível. Nas crianças com TDAH, esse trio está funcionando de uma forma muito exagerada. Então, TDAH é considerado um transtorno de exagero, porque o diagnóstico do transtorno do exagero, de todos os transtornos do exagero, ele é feito de uma forma dimensional. Então, imagine, né, que para se fazer o diagnóstico tem uma régua, certo? E até um certo nível, ok, a pessoa apresentar aquela característica. Quando este nível está muito elevado, aí que acaba se tornando um problema. É aí que acaba se tornando uma questão. Como, por exemplo, a diabetes. Todo mundo tem açúcar no sangue, mas quando a presença de açúcar no sangue é muito exagerada, é muito elevado, então você acaba desenvolvendo diabetes. O mesmo acontece com a hipertensão. Quando a pressão arterial está funcionando de uma forma muito elevada, então a pessoa desenvolve hipertensão. O TDAH funciona da mesma forma. O diagnóstico ele é dimensional, ou seja, é utilizado uma régua que eu quero dizer é uma avaliação clínica, não é utilizado uma régua de verdade, tá? Mas é uma avaliação clínica, ou seja, o médico ele vai avaliar o quanto a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade estão prejudicando a vida daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Se estiver prejudicando muito, então caracteriza-se como TDAH, porque é um transtorno do exagero. Por que é sempre importante, eu sempre volto a falar sobre o transtorno do exagero? Porque algumas pessoas não entendem, acham que o cérebro da criança com TDAH é um cérebro defeituoso. E não estamos falando de um cérebro defeituoso. Estamos falando de um cérebro com características específicas. Existe sim algumas alterações, mas não é um defeito. Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto funciona daquela forma, daquela maneira. É a característica daquela pessoa, né? Então a gente nunca pode pensar como se estivéssemos falando de um cérebro defeituoso, enfim, né? Estamos falando de um cérebro diferente. Mas é óbvio que quando nós pensamos no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, estamos falando de uma mente muito agitada. É como se estivéssemos falando de uma mente que funciona a 220 por hora, quando, em comparação a pessoas que não têm déficit de atenção com hiperatividade, que têm uma mente que funciona a 80 por hora, ou seja, respeitam os limites de velocidade. O TDAH não, ele tem uma mente muito acelerada. Então, é muito comum pensarmos em TDAH e já visualizarmos assim, uma pessoa muito agitada, muito desatenta, com muitos prejuízos. Porém, e só para ressaltar aqui, é um fato que o TDAH, sendo um transtorno do exagero, causa sim muitos prejuízos, principalmente quando não é tratado, quando não é identificado. Eu tenho recebido muitas mensagens de adultos que assistem os meus vídeos e se identificam, ou adultos que receberam o diagnóstico tardiamente, e adultos que dizem, nossa, eu sofri muito na vida, eu já tive muitos prejuízos por conta do TDAH, eu não consegui terminar a escola, eu não consegui terminar a faculdade, eu tenho muita dificuldade de arrumar emprego, enfim. Eu recebo muitas mensagens de adultos que estão vivenciando os prejuízos. E é por isso que eu sempre ressalto,
Cuide da tua criança, se informe, conheça sobre o TDAH, porque os prejuízos do TDAH não tratado, eles são imensuráveis. Você não tem noção do quanto a tua criança pode sofrer com os prejuízos do TDAH, né? Prejuízos cujos quais eu já falei aqui diversas vezes. Prejuízos nas relações, na dificuldade de fazer amigos, na construção da autoestima, prejuízos na escola, vai mal na escola, e aí tem fracasso escolar, e aí desenvolve várias crenças negativas, não consigo, não posso, sou burro, sou incapaz, enfim. Existem diversos prejuízos que eu já falei aqui diversas vezes em outros vídeos, e que esses prejuízos, eles precisam estar na cabeça de vocês. Porque se os prejuízos estiverem na cabeça de vocês, vocês vão cuidar melhor das crianças. E vocês vão dar a devida atenção, tá? Eu não tô falando isso pra culpar de forma alguma. As informações muitas vezes são limitadas. E hoje se fala do TDAH como se não como não falava, como não era dito antigamente, né? Antigamente as pessoas não sabiam como funcionava, havia muito preconceito, muito tabu, eu entendo tudo isso. Mas hoje já existem diversas pesquisas, diversos profissionais que falam sobre o assunto, então é muito importante que os pais tenham o conhecimento necessário para poder cuidar das suas crianças, tá? Então, tem os prejuízos? Tem os prejuízos, e os prejuízos são causados pelo trio: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas você sabia que esse trio, que funciona de uma forma exagerada, pode se transformar em exagero do bem e pode facilitar a vida da criança em muitos aspectos e pode fazer com que essa criança se torne um adulto de destaque, um adulto diferente, com muitos diferenciais. Você sabia? Pois bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Já se sabe que as principais alterações neurológicas de um cérebro com o TDAH acontecem na região frontal, ou seja, atrás da nossa testa, essa parte aqui do nosso cérebro, certo? Então, pensando que o cérebro, eu já fiz um vídeo gravando sobre cérebro, né? Então, imaginem que aqui é o pescoço e minha mão é o cérebro. A região frontal é essa região da frente, pré-frontal, frontal. Então, já se sabe que as maiores alterações cerebrais de uma criança, de um adulto, de um adolescente que tem TDAH acontecem nessa região frontal. E por muito tempo, as pessoas, os cientistas, eles não davam bola para a região frontal. A região frontal nunca foi importante para a ciência. Porque pessoas que tinham alguma alteração neurológica nessa região frontal, ou que tinha, sei lá, uma decorrente de acidentes ou até AVC, enfim. Quando tinham na região frontal, a consequência, a sequela era muito pequena. Lesões no lobo frontal não causavam um grande impacto motor, por exemplo. A pessoa não deixava de se mexer as pernas, os braços, por conta de lesões no lobo frontal. Então a ciência nunca deu muita importância para essa parte do cérebro. Porém, o tempo passou, a medicina evoluiu, as pesquisas também evoluíram, a ciência evoluiu, e aí foi descoberto que o lobo frontal, ele é a estrela do comportamento humano. Ou seja, o lobo frontal é como se fosse o maestro de uma orquestra. Imagine a orquestra sendo o comportamento humano. Só que para uma orquestra tocar bem, de uma forma harmônica, de uma forma, né, onde as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, entendam aquilo que está sendo tocado, enfim, entendam toda a harmonia dos instrumentos. Para uma orquestra funcionar corretamente, é preciso ter um maestro que está direcionando aquela orquestra, que está ali como chefe daquela orquestra, né? Nem sei se é certo falar chefe
para uma orquestra, mas tá como líder daquela orquestra. Acho que líder fica melhor. Tá como líder daquela orquestra, tá, enfim, tá direcionando mesmo, tá maestrando ali, né? E hoje se sabe que o lobo frontal, ele é o maestro dos nossos comportamentos. Ou seja, ele direciona os nossos comportamentos. Ele que dá harmonia para os nossos comportamentos. Então, hoje em dia, existem muitas pesquisas a respeito do lobo frontal. E como alterações no lobo frontal alteram o comportamento. O TDAH, por exemplo, é um dos transtornos que acontecem no lobo frontal. Então, existem algumas alterações no lobo frontal, é por isso que crianças com TDAH têm a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Não é um problema de comportamento, é um problema neurológico, é uma questão neurobiológica, tá? Então, é importante saber disso, porque desta forma você pode entender quais são as alterações, quais são os prejuízos e também você pode entender de que forma você pode direcionar essa orquestra para o bem. Não precisa ficar desafinada. Você pode afinar essa orquestra. É óbvio que dá trabalho, eu não tô dizendo que é fácil, tá? É óbvio que dá trabalho, é óbvio que é preciso muito estudo, muito conhecimento, profissionais adequados, mas é possível, é extremamente possível, é absolutamente possível. Então o que eu quero que vocês imaginem aqui é que o lobo frontal é como se fosse o filtro dos nossos comportamentos. Então todos nós temos uma certa hiperatividade, todos nós temos uma certa desatenção, todos nós temos uma certa impulsividade, mas o lobo frontal ele filtra, então em alguns momentos ele não deixa que a pessoa se comporte de uma forma muito agitada. Ele não deixa que a criança que está dentro de uma sala de aula fique desatenta. É o lobo frontal que faz esse tipo de filtro. Só que na criança com TDAH, esse filtro não tá funcionando corretamente. E é por isso que a criança com TDAH ela tem mais dificuldade de se manter concentrada, ela tem mais dificuldade de ficar quieta, ela tem mais dificuldade de pensar antes de agir, por conta do lobo frontal, por conta desse filtro que não está funcionando adequadamente. Mas, como transformar esse filtro num filtro do bem? Então, nós vamos pensar nas 3 características principais do TDAH. A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Quero começar pela hiperatividade. Então, imaginem que o cérebro de uma criança com TDAH e que tem a hiperatividade como sintoma, né, como característica, porque, como também já disse anteriormente, o transtorno de déficit de atenção tem vários subtipos, né? Predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e o tipo combinado. Então, mas agora eu quero falar aqui da hiperatividade em si. A hiperatividade, ela se caracteriza por uma agitação, uma atividade muito grande cerebral que não permite, que não deixa que a criança, a pessoa fique quieta, fique parada no lugar, porque é o cérebro funcionando a 1000 por hora. Então imaginem que uma criança que tem hiperatividade, que é hiperativa, é uma criança que tem uma antena parabólica. Ela tá prestando atenção, ela tá recebendo vários estímulos ao mesmo tempo. E isso pode ser ruim, mas pode ser bom também. Porque ela tá absorvendo coisas que eu, por exemplo, que não tenho TDAH, não absorvo. Porque o meu cérebro não funciona como uma antena parabólica. Mas o cérebro de uma criança com TDAH funciona como uma antena parabólica. Ela observa tudo. Mas ao mesmo tempo ela não foca em tudo. Mas ela tá aqui, ó, como uma esponja. É uma antena parabólica. Ela tá aqui, ó, prestando atenção em todo. É no todo. Não é só nas partes.
Ela presta atenção no todo. E isso, para resolução de problemas, pode ser muito bom. Por quê? Porque você pensa, o seu cérebro não para, você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, obviamente, você consegue achar várias soluções para um mesmo problema. Além disso, eu ouço de muitos pais assim, ai, meu filho viaja na maionese, nossa, ele fala cada coisa que você desacredita. É verdade, mas por que ele viaja? Porque ele tá recebendo tantas informações e ele tá pensando além. As crianças com TDAH, elas pensam além. Elas estão um passo à frente no que diz respeito ao pensamento, porque elas estão aqui, né? Antena parabólica, pensando em tudo, em várias coisas ao mesmo tempo. Então elas têm uma facilidade muito grande de solucionar algumas questões, porque elas são criativas nas soluções. Então isso é muito importante, isso é muito bacana, quando direcionado para o bem. Óbvio que pode parecer, né, umas soluções meio mirabolantes, porque ela tá pensando já como se ela visualizou uma questão e ela já tá pensando na solução, mas aquilo nem aconteceu. E geralmente as pessoas ao redor, elas não dão bola, elas acham que, ai meu Deus, sabe quanta besteira essa criança fala? Só viaja na maionese? As crianças não são valorizadas no como se. Nossa, e se acontecesse isso? Eu ia agir como se fosse assim, assim, assado. Então a criança, ela tá passos à frente. E uma criança que é entendida desta forma e que é incentivada nisso, ela pode desenvolver a criatividade assim, ó, de uma forma muito positiva. E eu já disse também anteriormente que criatividade a gente não compra no mercado. Você não desenvolve criatividade, eu gostaria de ser uma pessoa muito criativa. E o que eu faço para ser criativa? A criatividade vem com a experiência, a criatividade também é uma habilidade, é um dom. E crianças com TDAH são criativas. A maioria das crianças com TDAH tem esse dom da criatividade que precisa ser muito incentivado, que precisa ser lapidado. Então, se a gente pensar na hiperatividade, ela pode ter um exagero do bem. Então, é uma criancinha com uma antena parabólica aqui prestando atenção em tudo. Ela já está antecipando o problema, antecipando soluções. Ela já pensou como se estivesse naquela situação. Então, eu tô aqui brincando, mas eu já tô pensando como se eu estivesse brincando da próxima brincadeira e como se eu estivesse brincando com outro amigo e como se eu tivesse... Entendeu? É como se. E o como se é muito importante. Você já pensou uma criança com essa habilidade, trabalhando numa área que ela precisa antecipar problemas e precisa pensar rapidamente em soluções? Isso é muito bom, é uma habilidade muito boa. Uma habilidade que precisa de rapidez de pensamento. A criança com TDAH, ela não é lentificada, tipo, que? Como? Alguém falou comigo? Não, ela é rápida, ela é ágil. Ela soluciona os problemas de uma forma muito ágil. E isso é muito importante. Agora eu quero falar, né, algo que vem junto com a hiperatividade, que é a impulsividade. A impulsividade também pode ser muito ruim, é um exagero do mal, porque crianças com impulsividade, elas tendem a se comportar de uma forma mais agressiva, elas agem e depois elas pensam, elas interrompem conversa, enfim. Mas se a gente pensar no exagero do bem, o que é a impulsividade? É a capacidade de você tomar uma atitude, ou seja, é uma resposta de uma ideia. Então eu tenho uma ideia, mas a minha impulsividade é a resposta dessa ideia. Só que eu posso ter várias ideias e eu preciso de uma impulsividade para seguir uma dessas minhas ideias. O que seria de nós se os criadores do avião, do automóvel, da bicicleta, sei lá, e de tantas outras coisas não tivessem tido a impulsividade de seguir em frente com uma ideia? O que seria de nós? Estaríamos perdidos. Não tô dizendo que esses criadores tinham TDAH, tá? Mas com certeza eles seguiram um impulso. Por que eles seguiram um impulso? Porque,
naquela época, a ideia podia parecer absurda. E eles precisavam de um incentivo, de um impulso para seguir em frente com essa ideia. Porque era uma coisa, vai construir um avião, um negócio que voa, tá maluco? Que vai levar pessoas ainda? Hoje em dia, o avião permite que as pessoas se locomovam de um país a outro, de um canto do mundo ao outro, em horas, né? Então, é uma ideia genial. Mas essa ideia genial, para que essa ideia genial realmente fosse concretizada, foi necessário um impulso. Então eu tenho a ideia, mas eu preciso de um impulso para concretizar. Então a impulsividade, ela pode ser muito positiva nesse sentido. Crianças com TDAH que têm diversas ideias, elas são mais impulsivas para realizar. Diferente de outras crianças ou de outras pessoas que têm muitas ideias, mas putz, eu concretizar isso vai dar um trabalho do cão, melhor que fazer nada. E aí acabam não fazendo nada, acabam não concretizando aquela ideia. Então o impulso, ele é uma resposta que pode ser positiva, porque é o impulso da vida, é o impulso para realização, é o impulso, enfim, para você sonhar, mas para você também realizar os seus sonhos, para você concretizar as suas ideias. E isso pode ser muito positivo. Agora, eu vou falar da desatenção. Como todos já sabem, a criança com TDAH, ela é muito dispersa. Ela não presta atenção, né? Ela presta atenção em todas as coisas, mas não presta atenção em nenhuma. Dá a impressão que ela não tá prestando atenção em nada. Mas, na verdade, essa atenção dispersa é como se, como eu falei da hiperatividade, né? Como se ela estivesse funcionando como uma antena parabólica. E como é que nós registramos as coisas que nos acontecem? Através das nossas sensações. Então, o nosso cérebro registra tudo aquilo que acontece através da nossa visão, da nossa audição, das nossas sensações, do cheiro, enfim, dos nossos sentidos. E uma criança que é muito dispersa, ela está captando, mesmo sem saber, mesmo sem ter uma consciência disso, ela está captando tudo o que está acontecendo à tua volta. E o que isso acontece? Qual é a consequência positiva disso? É que ela acaba tendo sensações, sentimentos e captando, né, as sensações do ambiente sem perceber. E ela se torna uma pessoa muito intuitiva. Então, esse processo intuitivo está muito presente nas crianças, nos adolescentes e nas pessoas e nos adultos com TDAH. Muitas vezes, a pessoa que tem TDAH, ela acaba tomando algumas decisões de uma forma muito intuitiva e sem saber o porquê que ela está escolhendo aquele caminho, escolhendo o caminho A ao invés de escolher o caminho B. E muitas vezes o caminho A acaba dando certo. E aí ela não entende muito bem o porquê que ela escolheu esse caminho A. Mas é porque a atenção dispersa dela, essa atenção flutuante, fez com que ela captasse coisas que uma pessoa que não tem TDAH não capta. Então, pessoas com TDAH têm a intuição muito desenvolvida. E isso é muito importante. A intuição combinada com a criatividade é uma dupla imbatível. É algo assim muito rico de se ter. É muito importante. E também é algo que você não compra. Eu quero ser uma pessoa intuitiva. Não é assim. Você não desenvolve sua intuição. Ou você é, ou você não é. E pessoas com TDAH são, na maior parte das vezes, dos casos, são intuitivas. E tudo isso, todas essas características que eu falei, né? Da hiperatividade, da impulsividade e da desatenção, quando elas são somadas, né, fazem com que a criança, meu Deus, se desenvolva plenamente, desenvolva características muito, muito, muito boas. Desenvolva características muito importantes
para desenvolver assim as máximas potencialidades mesmo. E tudo isso com o ingrediente adicional que as pessoas com TDAH têm, que é o hiperfoco. Isso é imbatível. Imbatível. O que é o hiperfoco? É a capacidade de se manter concentrado em uma determinada tarefa, em uma determinada atividade. O hiperfoco está presente nas pessoas com TDAH. Sabe aquelas queixas dos pais? Ah, meu filho não estuda, mas nossa, para jogar videogame ele é expert, fica horas e horas. Não gosta de ler um livro, mas nossa, para ficar na internet assistindo YouTube, posso deixar lá o dia inteiro que não tem problema nenhum. Isso se dá pela capacidade do hiperfoco. Crianças com TDAH têm capacidade de hiperfocar. Agora você imagina todas essas características do bem que eu falei somadas ao hiperfoco. Quem é que segura essa criança? Me fala. Ninguém. Uma criança criativa, que tem a intuição desenvolvida, que tem 1000 ideias e tem essa impulsividade para a vida, para executar as ideias e ainda tem a capacidade de hiperfocar, de se manter concentrado naquela atividade. Gente, olha que maravilha. Estamos falando de uma criança assim absolutamente talentosa. Estamos falando de uma criança que vai voar baixo, que vai, se dar super bem na vida, super bem nas relações, que vai se dar super bem profissionalmente, porque ela tem habilidades que outras pessoas não têm. Então, assim, existe o exagero do bem. E o TDAH pode ser utilizado para desenvolver o exagero do bem. O que vai depender? Vai depender de você direcionar a tua criança, vai depender dos recursos que a tua criança possui. Quanto mais ela é estimulada, quanto mais você entende sobre o TDAH e quanto mais você consegue direcionar a tua criança para os talentos, para as habilidades, melhor essa criança vai desenvolver toda a sua potência. Então eu espero que esse vídeo te ajude a direcionar as potências da tua criança, certo? Comenta aqui o que você achou desse vídeo, compartilha com quem você acha que pode se interessar e nos vemos no próximo. Quero saber sua opinião é sempre muito importante pra mim, tá bom? Beijo, até mais!